Olá pessoal, meu nome é Mariana Aldria, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Se vocês ouvirem aqui algum barulho, está uma ventania do caraças e eu tenho a janela mesmo aqui ao meu lado, portanto é capaz de vocês conseguirem ouvir algum barulhito. Eu quero trazer aqui um vídeo que eu achei bastante interessante, até porque eu fiz um questionário no Instagram. Achei super interessante o conceito desse post. Esse post era literalmente por causa de uma conversa que eu por acaso ouvi. Eu estava a caminho da farmácia para ir comprar os meus comprimidos, estrogênio, progesterona e etc, que já estavam em falta, e por acaso ouvi a conversa de uma senhora que estava mesmo à porta da farmácia a falar, e enquanto eu estava a subir a rua a caminho da farmácia eu conseguia ouvi-la. E basicamente aquilo que ela estava a dizer era que eu estava a falar ao telefone e estava a dizer: não, ele é que tem que dizer eu amo-te primeiro. Se alguém tem que dizer primeiro tem que ser ele, não vou ser eu. Depois eu não ouvi mais nada, porque eu, entretanto, entrei na farmácia, como é óbvio, mas eu achei esse conceito um conceito super interessante. Porquê? Porque eu sei que há várias perspectivas e que depende também de muita coisa. Claro que eu tenho a minha opinião formada e muitos de vocês têm a opinião formada. Tal qual como deu para ver nos posts. Eu nunca tinha tido tantas pessoas a interagir com o conteúdo que eu tinha posto no Insta Story, como por exemplo desta vez. E muitos de vocês votaram e foi super interessante também perceber um bocado a vossa ideologia, não é? A vossa ideia em relação a este assunto. Houve uma pessoa que colocou sim e todas as outras, acho que foram 18 ou 19 pessoas, colocaram não. O que foi bastante interessante para mim perceber a vossa perspectiva também. Ora, eu hoje queria tentar não expor tanto a minha opinião neste assunto, mas sim tentar dar uma perspectiva um bocado mais universal à coisa, certo? Porque é assim, nós às vezes temos muito aquela coisa de esta é a nossa opinião e é assim que nós vamos julgar aquele específico assunto, com base na nossa opinião, mas às vezes há muita outra coisa que está por trás que nós poderemos não ver e acabamos por julgar com base na nossa opinião. Seja quem tenha dito que não, seja quem tenha dito que sim. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu hoje quero discutir, que eu acho que são bastante importantes, nós também podermos fazer aqui uma reflexão a nível social, porque há muita coisa que passa por vários campos. Um deles, por exemplo é o estigma da sociedade, não é? Portanto, aquela ideia de... aquela construção social em que basicamente o homem tinha um papel que tinha que cumprir perante a sociedade, em que basicamente a mulher ficava em casa, tomava conta dos filhos, tomava conta da casa e por aí fora, e o marido ia trabalhar e saía e ele é que trazia o dinheiro para casa, ele é que trazia a comida para casa e por aí fora. A mulher tinha o papel de cuidadora do lar, enquanto que o homem tinha o papel de providenciar o sustento à família. Parece que é um conceito muito antigo, mas este conceito ainda existe muito na nossa sociedade. Eu não vou dizer que está errado, eu não vou dizer que está certo, até porque não há absolutamente problema nenhum uma mulher, por exemplo, querer ser dona do lar, cuidar e cuidar da casa e por aí fora. Cuidar da casa dá muito trabalho e vocês sabem certamente, tipo, no vosso dia-a-dia vocês têm imenso trabalho a limpar a casa. Mais terem que trabalhar, mais terem que fazer uma série de coisas, vocês sabem precisamente o tipo de trabalho que dá ao limpar uma casa. Então, cuidar da casa, cuidar dos filhos, tratar de toda a outra vertente para que o marido possa se focar, não é propriamente uma coisa má, certo? Não é para toda a gente e está tudo ok, mas para algumas pessoas é o ideal e não tem nada de errado com isso. Existe muito aquele movimento feminista que tende a combater que não, a mulher tem que ir e tem que trabalhar e tem que ser independente, mas pessoal, tem que ser independente se ela quiser. Isto não é sobre aquilo que vocês querem ou acham que é correto, é aquilo que aquela pessoa quer. E está tudo ok. Nós temos que respeitar que, perante aquela pessoa, aquilo é o ideal para ela. E depois temos que ter outro também pensamento, que depende depois também muito do estilo de vida e o que é que está por trás, certo? Nós às vezes podemos achar que aquilo não nos faz sentido, mas para a vida daquela pessoa, para a realidade daquela pessoa, faz todo o sentido. Há aqui todo aquele estigma da sociedade em que pode até nem ser tanto na sociedade portuguesa, porque por acaso eu acho que, e não digo que não haja casos em que, de facto, a mulher fica em casa e o homem vai trabalhar. Mas há muito aquela ideia, hoje em dia, talvez lá está em Portugal nem tanto, mas ainda há em muitos países em que, por exemplo, isto não acontece. Eu não digo... Vou dar-vos um exemplo do Brasil. Eu sigo muito conteúdo brasileiro no meu Instagram, e inglês e por aí fora, e vejo muitas vezes que, por exemplo, stay-at-home moms, mães que ficam em casa, é uma coisa muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, certo?
Mas ainda há muito aquela ideia no Brasil também, por exemplo, e não estou a dizer que é no Brasil inteiro e que é toda a gente, não é isso que eu estou a dizer, mas há ainda uma grande cultura no Brasil sobre o homem é que tem que dar, tem que ir trabalhar e tem que cuidar da esposa, tem que cuidar da mulher, tem que sustentar as necessidades dela e por aí fora. E ela, por sua vez, sustenta as necessidades dele de toda uma outra forma, certo? Podemos estar a falar de uma componente sexual, podemos estar a falar de uma componente em que ela é que cuida da casa, ela é que cuida dos filhos, ela é que trata literalmente de toda essa parte. Claro que, com base nisso também tem muita gente que defende, lá está, não, porque tu tens que ser independente, porque tu tens que ir trabalhar, porque também tens que ter algum poder do teu lado e por aí fora. Mas, por exemplo, eu vejo muito conteúdo brasileiro e muitas das vezes aparece-me literalmente esta mentalidade a ser representada nos vídeos brasileiros. Portanto, eu não estou a dizer que é o Brasil inteiro, novamente, não estou a dizer que são todos os brasileiros, certo? Mas estou a dizer que há muitos brasileiros que ainda têm essa cultura, por exemplo. Há ainda, e estou a falar do Brasil, estou a falar da América, mas existem outras realidades noutros países também, inclusive, certo? A sociedade mete uma pressão muito grande sobre o homem para o homem ter que cuidar da mulher, ter que ele é que tem que ser o homem, ele é que tem que ser, lá está, o provedor do lar, e existe ainda muito essa parte da educação que vem também por parte dos pais, sobretudo em zonas mais rurais, sobretudo em zonas mais cujas pessoas têm uma mentalidade um bocado mais retrógrada, mais fechada, certo? E ainda existe muito esta cultura. E não esquecendo que Portugal tem uma população muito envelhecida, portanto, já com uma cambada de gerações anteriores em que literalmente foram educados de uma determinada forma. A outra coisa que nós temos também é a mentalidade e a educação, que vai aqui de acordo com aquilo que eu acabei de dizer, que é a mentalidade que ainda existe, não só por causa da sociedade, mas também, lá está, por causa das gerações passadas que vieram antes de nós, ainda tem muito peso sobre a maneira como nós educamos os nossos filhos, como nós educamos os nossos netos. E essa educação acaba por vir muito em que o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, o homem tem que lidar com tudo, o homem tem que conseguir fazer tudo 30 por uma linha. Nós sabemos que hoje em dia já estamos um bocado melhores nesse sentido, mas ainda há muito essa mentalidade. O homem não pode chorar, o homem isto, o homem aquilo. Tal e qual como até há muito pouco tempo, pelo menos cá em Portugal, nunca se ouvia falar de uma mulher, por exemplo, pedir um homem em casamento ou pedir em namoro ou por aí fora. Lá está, que eles têm que ser fortes, porque se forem muito sensíveis ou etc, nenhuma mulher vai gostar deles, porque as mulheres gostam é dos homens fortes e viris, todos Nós sabemos que não funciona assim, certo? E depois, entretanto, também vocês têm sempre a maneira como os homens interagem com outros homens, portanto, os amigos, o pai, etc, em que basicamente é tudo à base da virilidade. Nós temos que ser grandes machões e não sei quê, e piadas isto, pidolas aqui, e não sei quê, pronto, whatever. Sabemos que isso ainda acontece muito, certo? Portanto, isso acaba por dar uma força maior ainda a este mesmo estigma que ainda existe, que tem que ser o homem efetivamente a pedir em namoro ou a dizer eu amo-te primeiro ou etc. Indo aqui um bocadinho mais a fundo, além destas questões culturais, além das questões de educação, além da pressão social e por aí fora, existe também uma coisa que é traumas. Nós quando ouvimos uma senhora a dizer isto, nós não sabemos que traumas é que ela tem. Atenção, esta senhora era uma senhora para aí nos seus 40, 50 anos, certo? É uma pessoa que efetivamente, se calhar já passou por muita coisa antes, que já literalmente teve os seus traumas. E se calhar, por exemplo, teve a infelicidade de ter sido vulnerável com alguém e ter tido o seu coração partido. Há pessoas que lidam bem com isto, no sentido em que sim, podem ficar devastadas, podem ficar tristes e etc, mas eventualmente acabam por conseguir recompor-se e aprender com isso, certo? Ok, olha, fui vulnerável agora, tive o meu coração partido, está tudo ok, vamos dar um tempo, vamos curar esta decepção que acabámos de ter, mas está tudo ok em voltar a ser vulneráveis, certo? E a vulnerabilidade vai a muitos níveis. Vai desde nós conseguirmos expressar os nossos sentimentos com o nosso parceiro, mesmo que às vezes possam soar estranhos e por aí fora, e está tudo ok. Quem realmente gosta de nós não vai tentar minimizar aquilo que nós lhe estamos a dizer. Vai tentar parar, ouvir e perceber aquilo que nós estamos a dizer. E nem sempre vamos conseguir fazer isto. Atenção, às vezes vamos falhar e está tudo ok. É uma questão de nós falarmos e tentarmos chegar à outra pessoa e
pronto, também perceber, porque somos pessoas individuais que temos personalidades diferentes e que às vezes os nossos valores e as nossas maneiras de pensar também às vezes entram em conflito com, por exemplo, aquilo que a pessoa nos está a transmitir. Por mais que aquela pessoa seja válida naquilo que está a dizer e que está a sentir, certo? Mas lá está, temos a parte traumática que às vezes, como já tivemos uma má experiência anteriormente, nós temos sempre aquela tendência de nos resguardar. Porque contámos um segredo a alguém e essa pessoa contou a outras pessoas e por causa disso fomos envergonhados, então nunca mais vamos contar um segredo a ninguém. Só que se nós formos sempre de extremismos como isto, não é? Quer dizer, amanhã saio à rua, tropeço, então já nunca mais saio de casa porque pronto, olha, vou poder tropeçar e cair outra vez, certo? Isto não é uma mentalidade correta, isto não é uma mentalidade saudável sequer. E só que há muita gente que tem esta mentalidade que é, ok, eu disse amo-te primeiro e decepcionei-me, eu nunca mais vou dizer amo-te primeiro porque vou-me desiludir outra vez. E isto pode ser verdade, certo? Eu posso ser vulnerável outra vez com uma pessoa diferente e acabar por me desiludir novamente, mas também pode acontecer o contrário, não é? Eu surpreender-me pela positiva, em que eu fui vulnerável com aquela pessoa e aquela pessoa surpreendeu-me pela positiva. E se as nossas expectativas não corresponderem com a realidade, eu prefiro 1000 vezes ser vulnerável e chegar-me ao pé da pessoa e dizer, olha, eu gosto muito de ti, mais do que um amigo, em que situação é que nós estamos? Como é que tu me vês? Do que estar a fazer joguinhos e a prolongar uma coisa que depois, se calhar, no final não é aquilo que é. Quando nós estamos numa relação, convém nós sempre discutirmos quais são os objetivos, convém alinharmos. Porquê? Porque se os meus objetivos forem diferentes do Alexandre, não faz muito sentido nós estarmos juntos, certo? Por mais que eu goste dele e que ele goste de mim, vai chegar a uma certa altura em que um dos dois vai ter que tomar a decisão. Estou disposta a sacrificar a minha ideia, o meu sonho, o meu objetivo futuro por causa desta pessoa? Ou, efetivamente, isto é tão importante para mim que, independentemente dos meus sentimentos por aquela pessoa, eu não estou disposta a abdicar daquilo, certo? Ambos estão ok. Nós, às vezes, vamos ter objetivos que vão divergir, mas os objetivos que são em comum têm que bater certo um com o outro. Porque senão, lá está, não faz sentido absolutamente nenhum as pessoas estarem juntas. Há uma enorme falta de comunicação neste sentido e pessoas que às vezes namoram 2 anos e passado 2 anos é que estão a discutir de facto coisas interessantes. E quando é discutido essas coisas interessantes, o que acaba por acontecer é que, se calhar, verificam que nestes últimos 2 anos têm estado juntos, foram boas experiências e más experiências, certamente, porque nem sempre tudo é bom, claro, mas, se calhar, poderia ter sido uma experiência que teria acabado mais cedo, certamente. Tudo tem o seu timing, eu acredito nisso também. As coisas acontecem porque têm que acontecer, regardless of anything, mas independentemente de, eu acredito genuinamente é que se calhar poderíamos ter evitado estar aqui os dois a desperdiçar tempo sobre uma coisa que se tivéssemos conversado há 2 anos atrás saberíamos exatamente que não íamos ser compatíveis porque os nossos planos para o futuro são completamente diferentes. E isto é algo que nós temos que efetivamente pensar um bocado sobre o assunto, certo? São coisas que fazem toda a diferença quando nós estamos a caminhar num futuro juntos. Filha, também está a gravar. Um dos tópicos que eu falei foi efetivamente a cultura, portanto, sem dúvida tem um enorme impacto aqui. Nós sabemos que há países que têm culturas em que, por exemplo, a mulher não pode mostrar literalmente a cara. Por último, os pontos que eu acho muito importante também falarmos aqui é efetivamente a representação em filmes. Ainda existe uma enorme representação em filmes de que o homem é que vai atrás da mulher porque o homem é que fez merda e o homem então cometeu um erro ou traiu ou fez A, B e C, em que o homem é sempre o mau da fita, é sempre visto como mau, como ele é que comete os erros, é indeciso, ele é que não sabe se realmente é ela que quer ou não porque tem medo também de sofrer, mas essa representação acaba por ser sempre feita de uma forma em que ele é que faz a asneira e depois ele é que vai atrás dela porque percebe-se que ele é que é o amor da vida dele e ele pede em casamento e pede em namoro e uma série de coisas, certo? E estas representações, que cada vez também há mais representações femininas em que elas é que estão, entre aspas, no poder, e isso também é muito importante, mas ainda assim a maior parte da representação continua a ser a representar o homem como sendo, lá está, a pessoa que toma a iniciativa, que toma o primeiro passo, que literalmente chega-se à frente para as coisas, que ela é mais passiva e ele é muito mais dominante nesse sentido. Acaba por haver aqui vários fatores em que fazem com que ainda haja muito esta mentalidade de que, ok,
O homem é que tem que dizer eu amo-te primeiro. O homem é que tem que pedir em casamento. O homem é que tem que pedir em namoro. O homem é que tem que ir trabalhar e ganhar o dinheiro e sustentar o outro indivíduo, certo? Há muito esse conceito ainda que só através de vários esforços é que esse conceito vai mudar. Mas atenção, só porque nós conseguimos identificar um problema numa coisa, como por exemplo, claro que devemos lutar por um equilíbrio e uma igualdade social, certo? Claro que sim, sem dúvida, 100%. Mas isto não implica que nós tenhamos que criticar o método também da outra pessoa. Criticar as vivências da outra pessoa no passado. Sem literalmente termos os pormenores todos. Nós temos que ter, antes de julgar o que quer que seja, temos que tentar primeiro metermos no lugar da outra pessoa. Porque nós temos a nossa história, nós temos as nossas vivências, não temos o da outra pessoa. Nós não sabemos porque é que a outra pessoa passou. Nós não sabemos o que é que aconteceu no passado que fez com que essa pessoa ganhasse esse trauma em que literalmente tem que ser efetivamente o homem a dizer amo-te primeiro. Pode até nem ser um trauma, atenção. Pode simplesmente ser uma crença que ela tem. E está tudo ok. Há pessoas que têm uma crença religiosa, certo? Há outras pessoas que não acreditam em absolutamente nada. Há outras pessoas que são budistas. Cada pessoa tem a sua crença. Cada pessoa tem a sua realidade, ideologia e por aí fora. E nós temos que respeitar isso acima de tudo. E tentar ter essa empatia. Sermos empáticos para aquilo que a outra pessoa está a passar ou que já passou. E tentar não julgar com base na nossa opinião e na nossa crença pessoal. Porque vocês podem acreditar que, por exemplo, o homem não tem que dar o primeiro passo e está tudo ok, mas para quem acredita que o homem tem que dar o primeiro passo, está tudo ok. Desde que nós aceitemos que, se calhar, o homem nem sempre vai dar o primeiro passo. E não podemos ficar chocadas, nem magoadas, nem insultadas, nem enraivecidas porque isso não aconteceu. Mas eu quis trazer este assunto efetivamente para trazer uma perspectiva um bocado mais abrangente de outros fatores que poderão estar por trás de uma coisa tão simples como uma pessoa dizer ele é que tem que dizer eu amo-te, não sou eu. E acabamos por desenvolver aqui uma série de temas que poderão estar por detrás do porquê daquela atitude. Bem como também existem se calhar uma série de outras coisas que estão por detrás que eu nem sequer mencionei, certo? Pode haver uma N de coisas que estão ali por trás que de facto podem ter uma implicação daquele assunto. Deixo-vos aqui com esta reflexão. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo um bocado mais sério, um bocado com assuntos mais reais, digo eu, do dia a dia. E eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de colocar um like, subscrever ao canal, não se esqueçam de seguir no Instagram mariana.rafael.alegria e eu vejo-vos no próximo vídeo. Adeus!